Fala galera, um bom dia, aqui Elias diretamente de Antofagasta, Chile para vocês. Como vocês estão, meus queridos inscritos? Espero que todos estejam bem. Minha audiência, vamos lá. Como vocês todos sabem, eu gosto muito de fazer pesquisa e trazer informações para vocês que elucidem um pouco mais sobre o cenário mundial, tanto político quanto também econômico. Gosto também de falar de comportamento, tenho Senta Que Aí Vem História e criei recentemente no último domingo também o quadro Por que no Brasil é tão caro? E hoje eu vou falar um pouco sobre comportamento, porque eu li uma pesquisa extremamente interessante que foi multinacional, essa pesquisa, e eu me aprofundei nessa pesquisa, peguei alguns dados dessa pesquisa, inclusive vou deixar as fontes aqui no primeiro comentário fixado para que quem quiser pesquisar também, ler o mesmo material que eu li, possa ter o mesmo acesso a esses dados também. A única coisa é que esses dados estão ou em inglês ou em espanhol, porque essa pesquisa foi feita entre a Universidade de Psiquiatria de Oxford, na Inglaterra, Yale, nos Estados Unidos, e também o Instituto Nacional de Pesquisas de México, de Pesquisas Psiquiátricas de México, tá? Então vai ficar os links das pesquisas das universidades aí no primeiro comentário fixado, tá? Antes de começar a passar os dados para vocês, eu gostaria de lembrá-los que eu faço parte da YouTubers Brasil. Essa é a minha network, é onde eu resido, assim, digamos que é a minha casa no YouTube. Então não esqueçam de conhecer os outros canais que estarão aqui na descrição desse vídeo. E não esqueçam de conhecer também o canal do Professor Conservador, sim, um professor de história que é bolsonarista 100% e que está aí com a direita, ó, é no gogó, é sem frescura, é sem essa de ficar criticando porque o governo também precisa de crítica. Não, o cara é bolsonarista, é no gogó, é de direita, é conservador igual a gente. Então eu recomendo que vocês conheçam aí o canal do Professor Conservador, informação com acurácia correta, sem nenhum tipo de doutrinação ideológica, e tá aí diretamente para vocês que são do público conservador, que são de direita, ou que você que é de esquerda mesmo e quer aprender um pouco da verdadeira história, sem doutrinação do seu professorzinho de história maconhólogo da sua faculdade, né? Mas vamos aos dados interessantes aqui. A Universidade de Oxford, juntamente com Yale, nos Estados Unidos, e também Instituto Nacional de Pesquisas Psiquiátricas do México, eles fizeram um estudo que durou do ano de 2011 até 2019, certo? E foram pesquisadas 9.642 pessoas, observados os seus comportamentos em diversas idades dessas pessoas no período desses 8 anos, de 2011 até 2019, quando eles fizeram o encerramento dessa pesquisa. E essa pesquisa, sobre o que se trata? Sobre as preferências políticas dessas pessoas, e essas preferências políticas conforme o seu ambiente onde foram criados, por sua idade, por seu nível intelectual e também pelo seu sexo. Em especial pelo seu sexo é a parte onde mais, digamos assim, foi interessante para mim. Porque a parte psicológica e do sexo foi incrivelmente, digamos assim, reveladora para mim essa parte da pesquisa, tá? Como eu já disse, as fontes ficarão fixadas aí no primeiro comentário, então vamos aos dados, tá? Eu vou ler aqui porque são bastante dados aqui. Conforme a conclusão final dessa pesquisa feita pelo período de 8 anos, eles puderam concluir os seguintes dados. Mulheres, elas são a maioria que vota para a esquerda. As mulheres, elas têm esse tipo de leniência mais a votar para a esquerda do que para a direita.
principalmente quando elas atingem a idade universitária, tá? Quando elas saem de casa, quando elas estão, assim, digamos, em um cenário mais vulnerável, que não tem nem os pais para cuidar, nem, às vezes, namorado, nem marido, nada assim. Quando elas estão em idade universitária, que vai dos 18 aos 25 anos, aqui a pesquisa, as mulheres, elas, quando não tem ninguém cuidando delas, elas estão em uma situação psicológica mais de vulnerabilidade, elas tendem a votar mais para a esquerda do que para a direita. Não é uma pesquisa com números assim super exatos nessa questão, não quer dizer que toda mulher nessa idade vote mais só para a esquerda do que para a direita, mas a grande maioria observada aqui, no caso, foram 68,14% das mulheres em idade universitária, elas vão mais para a esquerda, mesmo quando elas são de lares conservadores e mesmo quando ela vem de famílias consideradas bem estruturadas, ou seja, pai, mãe, cachorro, todo mundo assim dentro de casa, todo mundo dentro da família. A mulher, ela é assim, principalmente porque as observadas, o que foi bem interessante aqui na pesquisa, as observadas, elas sentem que o Estado cuida pouco das mulheres e que as deixam à mercê de vários tipos de perigo, tanto na rua quanto mesmo dentro de casa, em situações domésticas, apesar que quando elas estão se referindo à casa, ou elas estão falando dos dormitórios universitários, ou quando elas alugam alguma casa fora da casa dos pais. Já nessa mesma pesquisa, mostra que o restante, as meninas, assim, quando elas são pequenas, que elas ainda vivem na casa dos pais, tudo, que não que elas votam, mas que elas têm preferência mais pelo conservadorismo, elas tendem mais ao conservadorismo do que ao liberalismo, do que ao esquerdismo. Não estou fazendo crítica nem nada, só estou lendo a pesquisa que pertence à Universidade de Oxford, de Yale e também do Instituto Nacional de Pesquisas Psiquiátricas del Gobierno de México. Então, assim, além das mulheres elas serem mais de esquerda em idade universitária, onde elas estão nas universidades, outro dado interessante também é que o número de mulheres observadas quando elas saem da idade universitária, que elas entram já para o âmbito profissional, é o seguinte: quanto mais bem-sucedida essas mulheres, ou seja, as mulheres que pegaram depois cargos de diretoria, gerência, presidência da empresa, mesmo essas mulheres que tinham a tendência mais esquerdista, mais assim liberalista na idade universitária, depois elas se converteram em conservadores a partir de 28 anos até a idade de 47 anos. Quase 58,2% dessas mulheres, elas se tornaram conservadoras, elas viraram conservadoras depois da idade universitária, quando elas começaram a ficar bem-sucedidas financeiramente, sendo que as counterparts, né, aquelas que não foram muito bem-sucedidas, aqui estão assim ali numa média, somente 31% dessas que não foram bem-sucedidas se tornaram conservadoras, e aquelas que não foram nada bem-sucedidas, quase 80% permaneceram em um cenário esquerdista com dependência estatal, tá? Não estou tirando sarro, não estou falando nada de negativo, é somente a leitura de uma pesquisa feita por 3 universidades de renome e todas na área de psiquiatria, que fizeram uma análise de 2011 a 2019 sobre os cenários políticos e comportamento das pessoas. Mas também tem aqui de comportamento masculino, tá? E esse daqui também é extremamente interessante. Na Universidade de Yale, em especial na parte de psiquiatria, eles pegaram mais a dependência dos homens, né? Oxford pegou mais a análise das mulheres,
A Yale pegou a dependência dos homens e o Instituto Nacional de Pesquisas do México ficou mais assim com gays, lésbicas, transgêneros, esse tipo de pessoal assim. Então vamos lá. Na parte dos homens da University of Yale é a Psychiatry, ok? Então assim, vamos lá. A parte dos homens, eles em idade escolar primária e ainda dentro de casa com os pais e tudo, quase 90% dos meninos, eles tendem mais ao conservadorismo do que ao liberalismo, tá? É um número esmagador dos meninos, sendo que em idade colegial e universitária, que vai dos 14 anos de idade até os 25 anos de idade, aqui, 70% dos homens se mantêm conservadores e 30% dos homens volta mais para o esquerdismo. Aqui, os homens mais héteros, tá? Foi visto os homens héteros numa linha normal. Tanto, inclusive aqui foi separado também duas classes de homens aqui, os brancos e negros, tá? E os brancos e negros aqui, tanto os negros quanto os brancos têm uma taxa parecida de se manter em conservadorismo quando eles são conservadores pequenos. Vamos ver aqui. Dos brancos analisados, 77% é conservador mesmo na cidade. Espera aí só um momento. E quanto aos negros, são 69,3% se mantêm conservadores quando eles já foram conservadores na juventude também, tá? Continuando aqui, nas idades pós-universitárias, é aí que é diferente dos homens. Alguns homens, assim, 46%, na verdade, eles se tornam esquerdistas, eles vão mais para a parte do Estado, assim, depois da idade universitária, mas o restante se mantém como conservador, mas o índice que vira para esquerdistas é maior do que das mulheres. Entre os homens bem-sucedidos, brancos e negros, tudo, 100% quase, de verdade, assim, para te dar o número exato, peraí, só um minuto, 93,7% são conservadores, entre os muito bem-sucedidos. Entre somente os bem-sucedidos que estão estáveis em emprego, aí cai para 84,2%, e entre aqueles que não foram bem-sucedidos de maneira alguma pós-universidade, mesmo assim, 63,5% se mantém como conservador, tanto brancos quanto negros aí não fizeram esse tipo de distinção. Agora, veja vocês os dados pesquisados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Psiquiátricas do México, que ficou mais com o público gay, trans, em geral, assim, esse público LGBTQ, RS, frente, trás, esquerda, direita, BA Start, código da Konami, tá? Vamos lá. Quanto a esse público, quando eles vêm já de famílias conservadoras, em idade escolar mesmo pequenas, pequenos, ou idade escolar até 13 anos, eles, por incrível que pareça, 57% parece ter mais assim uma vontade de ser mais conservador do que esquerdista, do que, sinceramente falando, liberalista aí dos liberals, né? Eu tô pegando liberals aqui do conceito dos Estados Unidos, tá? Não do conceito do Brasil de liberais, tá? É diferente o conceito de liberals nos Estados Unidos, também chamados de Democrats, do que no conceito brasileiro que liberais é o pessoal liberal de economia. Continuando aqui rapidamente, nossa, já tá com 14 minutos esse vídeo, gente, desculpa, tá? É que são dados um pouco mais longos, sim. No Instituto Nacional de Pesquisa, depois, em idade universitária, cara,
89% desses caras gays, lésbicas, transgêneros, sem não binários, tudo, eles são esquerdistas, eles são voltados mais ao liberalismo, eles são de esquerda, uma maioria esmagadora. E depois disso, o que acontece? Pós-universidade, aqueles que ficam bem-sucedidos e ainda tendem a ser de esquerda, ainda continuam sendo uma maioria de 74,2%. Aqueles que não são tão bem-sucedidos, que ficaram bem-sucedidos, só que na média, eles tendem a ser ainda de esquerda em 89,4% dos casos, e aqueles que não foram nada bem-sucedidos em quase 98,3% continua como esquerdista, tá? Não é tiração de sarro, não é brincadeira, não é nenhum tipo de zoeira minha. Eu somente e tão somente li a pesquisa realizada pela University of Oxford para a área de psiquiatria. A mesma pesquisa também foi lida pela University of Yale na área de psiquiatria e também o Instituto Nacional de Psiquiatria do México, que constatou que quanto mais dependente emocional, quanto mais dependente de pais, de professores, de tudo, mais a pessoa tende ao liberalismo. Quanto mais mal sucedido, não tão bem sucedido também, mais a pessoa tende ao liberalismo. Espero que vocês tenham gostado da pesquisa. As fontes vão ficar aqui na descrição e agradeço a atenção de vocês. Elias, out!